Olá, meus amigos, bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Elisângela, sou terapeuta integrativa e reikiana. E hoje nós vamos falar com vocês sobre aquelas pessoas multitarefas, pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo e como as terapias integrativas podem auxiliar essas pessoas. Então vamos lá. Primeiramente, o que é uma pessoa multitarefa? Sabe aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo? Aquela pessoa que ela dá conta de tudo e mais uma coisa, mas que chega no final do dia, tá acabada, tá esgotada, às vezes fica mal-humorada, final de semana não consegue descansar. Então, essas pessoas são as pessoas multitarefas, pessoas que executam muitas tarefas ao mesmo tempo. Qual que é o problema de ser multitarefa? O problema de ser multitarefa é que, com o passar do tempo, essa pessoa pode desenvolver alguns transtornos, como transtorno de ansiedade, pode desenvolver o transtorno de burnout, a síndrome de burnout, ou seja, o cérebro dessa pessoa começa a ficar cansado. Porque, olha, vejamos assim, uma pessoa multitarefa, imagine que o cérebro dela abre várias janelinhas ao mesmo tempo. E ela começa a executar várias coisas ao mesmo tempo. Então, de repente, na quarta tarefa dela, ela já esqueceu o que ela tinha começado, né? Então, várias janelas ao mesmo tempo no seu cérebro vai dar um problema. Isso aí, com o passar do tempo, não é legal, porque não é para ir, fisiologicamente falando, não é para isso que o cérebro existe em nós, certo? É para organizar nossas ideias, não para executar tudo ao mesmo tempo. Então, antes de mais nada, eu quero falar rapidamente para vocês uma coisa. Por que uma pessoa é multitarefa? Ela pode se tornar multitarefa ou ela pode nascer multitarefa. Então é o seguinte, ela se torna multitarefa, por exemplo, por problemas financeiros, que ela tem que trabalhar de segunda a sábado, de sábado e domingo em outro local, porque ela precisa, né, financeiramente, ela precisa desse dinheiro. Ou ela pode ter um transtorno de ansiedade muito grande, que não permite que ela se acomode, que ela se aquiete, que ela fique tranquila num canto. O cérebro dela sempre fica pedindo para ela fazer algo mais, mesmo que ela não queira, mas essa agitação interna é difícil para ela controlar. Em outra situação, é aquela pessoa que também pode não querer parar para pensar, né? É uma pessoa que pode ser que tenha algum problema emocional, alguma coisinha não resolvida, não trabalhada. Então, alguma situação do dia a dia dela que ela não está tolerando. Então, a maneira mais fácil dela lidar com isso é não lidar. É fazer várias coisas, então ela não tem tempo para pensar. O tempo dela é tão ocupado que quando ela para, ela dorme. Ela só para dormir. Então, isso é uma maneira que ela tem de controlar essa dificuldade, né? De lidar com alguma coisa. Então, o que acontece, né? Qual que é o problema de uma pessoa multitarefa? Bom, uma pessoa multitarefa, ela tem que ter uma ideia que ela não vai ser valorizada porque ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Porque se ela comete erros por excesso de funções, difícil a pessoa que vai olhar para ela e falar, puxa, um chefe ou um colega de trabalho, um superior no trabalho, né, até a própria família não vai chegar para ela com compaixão e falar assim, nossa, você errou isso porque você está sobrecarregado. É difícil a pessoa que consegue reconhecer isso, tá? A pessoa multitarefa, ela é cobrada, os seus erros são cobrados da mesma forma. Então, antes de você achar que deve continuar fazendo isso, comece a pensar no preço que você pode pagar. Tá? Qual é o problema da multitarefa? Em primeiro lugar, a distração. O cérebro ele fica tão sobrecarregado com tantas janelas abertas ao mesmo tempo que ele começa a distrair, porque ele já nem sabe o que ele tem que pensar. Então, a distração ela pode causar danos graves para a pessoa. Por exemplo, você pode, por distração, passar um sinal vermelho. Você pode, por distração, não ver um pedestre e atropelar. Você pode, por distração, deixar uma panela ligada no fogão e ir embora. Ok? Alguém se encaixou aí? É muito sério esse negócio de distração. E o cérebro começa a ter distrações sem a gente perceber.
tá? Eu falo com bastante propriedade isso porque um dos meus maiores defeitos é ser multitarefa. Então, eu sempre tive essa dificuldade de fazer uma coisa de cada vez, trabalho muito para isso, tá? O que tem me ajudado muito são as terapias integrativas e a meditação. Então, eu falo com propriedade. Realmente, o cérebro da gente começa a ficar distraído e você tem que começar a ficar mais atento. Um cérebro distraído é problema, tá? Outra coisa. Quanto mais tarefas a gente faz, mais erros a gente comete. Tem uma chance maior de cometer erros, tá? Tanto é que foi o que eu falei antes. E ninguém vai olhar para você, que é multitarefa, e falar, ela errou porque ela está sobrecarregada. Não. É difícil a gente encontrar uma compaixão aí no meio que a gente vive, que a gente trabalha. Então, até que ponto vale a pena, né? A memória começa a ficar com dificuldade. A pessoa começa a ter dificuldade de lembrar as coisas. Aí a pessoa chega no meu consultório e fala, eu precisava de alguma coisa para o meu cérebro. Nossa, meu cérebro tá assim, olha, eu não lembro de nada, eu tô distraída. Melhor academia, melhor vitamina para o cérebro, meditação. A meditação, ela é a verdadeira musculação cerebral. Quanto mais a gente medita, mais a gente fortalece o nosso cérebro. E aí as nossas respostas começam a ficar mais rápidas. A nossa memória começa a ficar melhor, o nosso aprendizado, até a nossa criatividade, porque até isso começa a ficar comprometido com esse excesso de tarefas. Tá? Então, quando a gente é novinho, tudo bem, a gente consegue, é até divertido, né? 10 coisas ao mesmo tempo, mas com o passar do tempo, a gente tem que começar a se olhar, né? Se respeitar. A pessoa multitarefa, ela não se respeita muito, ela não respeita muito o seu limite. Aliás, a única coisa que ela faz é abrir mão das coisas dela. Ela deixa de fazer as coisas para ela, para atender a todos, no trabalho, na casa, na família, mas em nenhum momento ela para 10 minutos do dia para olhar para ela. Essa é a maior dificuldade que nós temos quando nós lidamos com pessoas multitarefas. É fazer ela enxergar que ela precisa parar, nem que for 10, 15, meia hora do dia, para ela olhar para ela mesma. Para ela fazer uma meditação, para ela dançar uma música, para ela fazer uma academia. Porque tudo isso a gente vai colher lá na frente. Se a gente começa a desenvolver bons hábitos e tornar esses hábitos saudáveis parte do nosso dia a dia, lá na frente a gente já não vai conseguir ficar sem. Nós vamos ter aquilo como hábito em nossa vida. É o caso da dieta, é o caso da atividade física, é o caso da meditação, é o caso de você exercer, estar sempre informado com as terapias integrativas, né? Os florais, a aromaterapia, a acupuntura, são práticas que vão te ajudando com isso daí, para você ir se despertando e se respeitando em primeiro lugar. A pessoa multitarefa, ela precisa se respeitar. Então, e também uma das consequências da pessoa que é multitarefa, que ela pode ter, que é o transtornos, né? Que são os transtornos de ansiedade, síndrome de burnout, são transtornos, síndrome do pânico, que acaba acontecendo por pessoas que têm esse excesso de funções, excesso de responsabilidade e não se permite o descanso, não se permite o prazer da vida, né? Então, como as terapias integrativas podem auxiliar? Bom, os florais, eles vão te ajudar bastante a dar esse passo inicial dessa valorização, autovalorização, autoestima, a olhar para você mesmo. A meditação é fundamental. Pessoas multifuncionais, pessoas que têm muitas funções, essencial que ela exerça o hábito da meditação. Comece com 5 minutos, com 3 minutos, com 8 minutos, semanalmente, que vocês vão ver a qualidade que fica a sua vida, a qualidade que fica seu pensamento, a sua resposta do seu dia, tá? Isso é muito importante, muito, muito importante. E nós também temos a auriculoterapia, que trabalha pontos aqui na orelha, que te ajuda a baixar um pouco essa ansiedade. Temos a aromaterapia, tudo terapias integrativas que podem te ajudar a dar esse primeiro passo, né? A dar esse empurrão. Porque, às vezes,
as pessoas multifuncionais, elas podem até ser mal interpretadas, tá? Elas querem tanto ser prestativas, elas querem tanto fazer várias coisas, atender a todos ao mesmo tempo, que às vezes no ambiente de trabalho, na família, podem ver isso com olhos diferentes. Tipo, como se a pessoa quisesse se aparecer, quisesse mostrar que sabe mais que os outros. E, na verdade, não é isso que acontece, né? As pessoas que são ansiosas e elas querem fazer 5, 10, 20 coisas ao mesmo tempo, elas sofrem muito. E no meu consultório, a pergunta que sempre elas fazem, porque no final da consulta eu pergunto o que elas gostariam, o que elas esperam que o floral ajude na vida delas. E elas... É unânime, eu queria fazer uma coisa de cada vez. Então, o fazer uma coisa de cada vez, para elas é algo assim surreal, é um objetivo de vida. Então, se você conhece alguém multitarefas, ou se você é uma pessoa multitarefas, se enquadrou em algum momento aqui desse vídeo, tá? Entre em contato com a gente, nós podemos iniciar aí uma terapia integrativa, com conversas, temos também por vídeo, não precisa ser presencial. E quem sabe, né, você consegue se olhar, se respeitar, olhar para si mesmo e se amar. Vamos lá, hein? Vamos tentar fazer uma atividade aí durante uma semana. Durante uma semana, você, que é uma pessoa multitarefas, que está esgotada, vamos tentar parar 10 minutos do dia. Fazer uma coisa que você queira, 10 ou 30 minutos, melhor ainda. Seja dançar uma música, ouvir uma música, aprender uma música, ou deitar no sofá, ficar olhando para o teto sem fazer nada. 30 minutos. Faça isso por você. Faça por isso por você. Isso aí, vamos lá, vamos praticar o auto-amor. É isso aí que eu desejo para todas vocês. Auto-amor, tá bom? Espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso, uma semana abençoada, muito iluminada e protegida, tá? Estamos aqui caso alguém precise. Se vocês souberem de alguém que é uma pessoa multitarefa, passe esse vídeo, quem sabe possa ajudá-la de alguma forma, tá? Fiquem com Deus, fiquem com o coração com muito amor, calma e tranquilidade. Namastê.